Eu sou uma pessoa que tem sempre muitas pessoas à minha volta. Nem sempre aquela pessoa tem um papel tão presente na nossa vida e está tudo bem. E é engraçado que eu tenho conseguido manter amizades tanto com homens como com mulheres. Também para mim os amigos têm sido muito importantes. Podes ter sucesso, eu fico feliz pelo teu sucesso se ele não for maior do que o o meu. Eu gosto de fazer pontes entre tudo e entre todos. As amizades verdadeiras existem mesmo, sim. A minha rede sempre esteve nos meus amigos. Quanto de tóxico é que eu também estou a entregar? Iluminados com as lâmpadas fundidas, que é o que não falta aí. O que é que nós consideramos que é uma amizade verdadeira? Olá, estamos mais uma vez aqui a abrir este novo episódio de podcast e hoje vamos falar de algo de que todas, sem exceção, tenho a certeza absoluta, sofremos. Sofremos ou não, não é? Não tem que ser em sofrimento. Vamos falar de amizades e nas várias perspectivas que isso nos pode trazer, seja a amizade que nós consideramos uma amizade verdadeira ou aquela que vem a manifestar como uma amizade tóxica. E como não há forma de fugir disto, não é? Porque nós existimos em comunidade, por isso mesmo eu tenho a certeza absoluta que todas padecemos desta questão. Nasce, Lina? Nasce, eu tenho a certeza. No alto dos meus 53 anos, de que eu já tenho alguma experiência de vida, eu já tive experiências de amizades que se verificaram realmente tóxicas. Tu sabes, não é? Que eu sou uma pessoa... Nunca? Pois, quem não? Eu sou uma pessoa que tem sempre muitas pessoas à minha volta, não é? E até há comentários, como é que consegues ter tantos amigos, como é que isso é possível, não é? Como se o nosso coração estivesse limitado a uma ou duas pessoas, não é? Isso para já é não é por aí. Se calhar aí a ideia é mais, a dúvida das pessoas é mais como é que consegues chegar a tanta gente... sabendo nós o trabalho que dá, porque é uma troca, uma amizade é uma troca e essa construção dá trabalho, não é? Se calhar a dúvida de quem te pergunta isso é como é que consegues alimentar tanta gente ao mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo, tempo, acho que o segredo é esse. São pessoas que, muitas delas já têm décadas de convivência e em determinada altura foram muito importantes, muito mais presentes na minha vida e que, por isso, simplesmente os laços não se perderam. Isso é uma das coisas que eu acho que é muito importante aceitar nas amizades, não é? Nem sempre aquela pessoa tem um papel tão presente na nossa vida e está tudo bem, não deixa de ser aquela pessoa e eu não deixo de ser amiga ou não deixo de ter afinidades com essa pessoa só porque no momento presente eu não tenho a mesma ligação ou a presença não é igual. E quando às vezes vais sentir como se tivesse sido ontem, não é? Exatamente. Porque há ligações, eu também Portanto, acho que é eu tenho alimentado muitas amizades, para mim essas pessoas são todas importantes. Sim. Simplesmente foram mais importantes, se calhar, em determinada altura do que noutras, e está tudo certo. E eu também atraio muitas pessoas, ou seja, atraio muitas pessoas que não têm mais ninguém próximo. Okay. Tem sido uma constante na minha vida. Sim, por algum motivo elas te atraem a ti também, não é? Exatamente. Então, isso é que depois, na minha opinião, alimenta essas amizades tóxicas. Porque a amizade é como outra relação qualquer, não é? Quando tu deixas de respeitar o espaço do outro, a personalidade do outro, a intimidade do outro, a individualidade do outro, a relação passa a ser tóxica, não é? E começam as cobranças, que eu não admito. Sim. Porque é uma coisa que me deixa logo com os cabelos em pé. Então, mas sim, as amizades têm sido extraordinariamente importantes na minha vida. Pela minha história, muitos anos sozinha e muitos anos também de situações desafiantes na minha vida, e os amigos têm sido realmente o suporte, E é engraçado que eu tenho conseguido manter amizades tanto com homens como com mulheres. Não é restrito o meu grupo de amizades, não é? E tenho pessoas muito importantes na minha vida que eu conheço há pouco tempo, e tenho pessoas muito importantes na minha vida que eu conheço há décadas. Quase desde sempre, sim. Exatamente. O que eu acho é que a amizade é a família. Isto é um clichê, mas é mesmo. Sim. É mesmo assim. É a família que nós escolhemos, que nós construímos e que nós escolhemos. E muitas vezes essa parte da nossa vida é desvalorizada.
ou é colocada de parte, principalmente quando nós temos um relacionamento amoroso, não é? Mais sério. Isso é o pior erro que nós podemos fazer, porque eu nos meus relacionamentos, o que é que eu tento? Eu aproximo as minhas amizades dessa pessoa, assim como eu aproximo as amizades de que não se conhecem de lado nenhum, entre elas. Exatamente, portanto, é muito importante para mim que as pessoas importantes da minha vida se conheçam umas às outras. Nós já falámos aqui várias vezes do quanto tu tens sido ponte, inclusive neste movimento do podcast, de termos iniciado, das 4 pessoas que iniciaram o podcast, teres sido tu a juntar estas 4 pessoas. Eu reconheço precisamente nesse registro, que também me inspira. És a minha fonte de inspiração no que a isso diz respeito, porque eu também gosto de fazer pontes. Não surge de ti como uma inspiração, encaixa em mim no formato que é meu, não é? E isto, é importante dizer isto porque às vezes as pessoas, é assim, não tem que ser feito sempre da mesma forma, até porque tu fazes precisamente porque é natural. Sim, exatamente. As tuas amizades, as coisas fluem, e para que isso flua em cada um de nós, se é algo que nos inspira, tem que também tornar-se natural em nós. O que nós precisamos mais para termos boas amizades é tolerância. É tolerância em relação ao outro, não é? E isso faz com que eu muitas vezes desvalorize coisas que se calhar algumas pessoas valorizavam, não é? Que poderia ser uma fonte de conflitos e que para mim é simplesmente aceitação, ou seja, tolerância. Só que depois, no outro lado da parte negativa, o meu excesso de tolerância muitas vezes alimenta essa amizade tóxica e essa... Traz-te o dissabor. Exatamente. E aí o meu limite, não é? Mas eu sou capaz de suportar situações durante muito tempo que nem sempre são benéficas para mim. Mas é engraçado que eu tolero mais isso nas amizades do que propriamente nos relacionamentos amorosos. Tenho ali uma margem de tolerância maior. Mas também com a menopausa, o meu grau de tolerância e o meu grau de aceitação diminuiu drasticamente. Assim como a minha paciência, assim como muitas outras características da Lina, não é? E eu hoje realmente vejo que está quem quer estar. Agora já não sou só eu a dar, mas eu também percebo, não é, que a partir do momento que eu dou menos, há pessoas que são elas mais a dar. E isso é realmente muito interessante para mim, porque eu vejo que estou com as pessoas certas. E estou com as amizades, e tenho as amizades certas. E aquelas que não são certas, naturalmente a vida encarrega-se de... Sim, a seleção natural. A seleção natural das coisas, não é? Porque há muitas amizades que se não fores tu a alimentá-las, elas simplesmente, e isso não é uma amizade, não é? Isso é só um lado, não é? Sim, mas também há amizade tóxica em que não acontece isso, não é? Sim, exatamente, eu também já passei por isso, não é? Estava-te a ouvir e tenho amizades de infância, de pessoas que hoje falo pouquíssimo, mas quando falo é aquela sensação de coração quentinho. Eu gosto igual das pessoas, adoro saber delas, sinto que do outro lado é igual e guardo-as com muito carinho e têm esse peso. Foram muito importantes em determinadas alturas da minha vida. Também para mim os amigos têm sido muito, muito importantes. E mesmo aqueles que a dada altura se revelam ou como tóxicos, ou que a vida nos levou cada um para o seu lado por algum motivo, ainda assim continuamos a ver que em determinados momentos foi mesmo importante termos exatamente. Aquelas pessoas. Continuo a ver essa parte boa da permanência dessas pessoas em determinados momentos. O que eu senti algumas vezes na vida também foi que o facto de algumas destas pessoas terem noção que foram importantes para nós em determinados momentos é quase como se assumissem à partida que tu tens uma dívida de gratidão com elas para a vida toda. Sim. E muitas vezes eu precisei de parar para eu própria não sentir culpa, porque eu não concordo nada com isso e porque a quem eu me dou também não quero nunca Exatamente. que as pessoas sintam isso, que é, eu dou porque quero, porque posso, porque naquele momento temos essa, não é? Seja o que for, seja atenção, seja carinho, seja colo, seja tempo, seja
pá, o que for, e não estou à espera que as pessoas fiquem presas a mim por causa disso. Aliás, se isso acontecer já deixa de ser amizade, já deixa de ser bom. Sim, e ainda no seguimento das amizades com homens e amizades com mulheres, é um mundo completamente diferente. Sim. Mas eu gosto dos dois. Sim. Que sendo completamente diferentes. O meu grupo de amigos homens é uma leveza, não é? Porque nós não falamos... Embora nós falemos das nossas vidas privadas, é uma amizade mesmo. Há aqui uma leveza diferente. E isso não é propriamente bom ou propriamente mau. Exato. É o que é. É a nossa maneira de estar, não é? Mas há uma grande diferença e o que eu nunca tive foi amizades tóxicas masculinas. Já tive. Eu não tive. E então, isto para mim também quer dizer aqui alguma coisa. Até que ponto é que muitas vezes as pessoas, principalmente as mulheres que estão mais próximas de nós, não é? Estão connosco para retirar e não para dar. E agora estou aqui a falar na parte de... Sim, porque quando tu dás, tu retiras sempre, não é? A questão é quando tu só queres ir buscar algo. Exatamente. E aqui é que eu acho que entramos aqui mesmo no campo da amizade tóxica. Porque há muito esta questão, não é? Principalmente para mulheres que estão numa alguma posição de destaque, seja lá ela qual for. Há muito a ideia... E é uma coisa que eu nunca consegui sentir, que eu sei que já me aconteceu ao contrário, não é? Há muita ideia, tu podes ter sucesso, eu fico feliz pelo teu sucesso se ele não for maior do que o meu. E é muito difícil nós termos capacidade de dar palco quando nós também temos o nosso palco e não percebemos que o palco do outro não tira o nosso palco. E isso... é uma capacidade que nem todas as pessoas têm, mas que eu tenho sentido mais com mulheres do que propriamente com homens. Aliás, com homens nunca me aconteceu. Esta minha vontade de juntar toda a gente é exatamente porque para mim é indiferente quem tem palco. Exatamente. Não é? E quantas vezes é que eu não dou ideias ou que eu não dou inputs a pessoas que estão próximas de mim para elas assumirem o palco. E quantas vezes te lembras também, no teu raciocínio, pegando na tua pessoa, tens um amigo que não conhece outro amigo, independentemente de serem mulheres ou homens, não importa, mas que têm coisas em comum e que até se podem ajudar um ao outro. Epá, mas espera aí, eu conheço alguém que já aconteceu comigo, portanto... É algo milhares que de vezes. Tu fazes mapas mentais milhares de vezes. Pessoas. Exatamente, mas a mim disseram-me já que era realmente um dos meus propósitos, era esse, era juntar pessoas. Quem sabe um bocadinho da astrologia, quem tem ascendente em virgem tem caranguejo na casa 11, na casa dos amigos. Então, para mim, os amigos são família. É para juntar a família. E para mim, nada me dá mais prazer do que juntar a malta toda e cozinhar para aquela gente toda, não é? Porque caranguejo, não é? Eu já me sinto diferente. Eu gosto de fazer pontes entre tudo e entre todos. Não necessariamente juntar toda a gente ou não necessariamente... ter toda a gente, ser toda a gente conhecida minha. Eu gosto de reservar, eu tenho uma reserva mental de pessoas com quem me cruzei que fazem coisas que não são minhas amigas, que eu conheci por alguma questão e que depois, olha, mas eu conheço alguém que eu só conheço, mas tu vais lá e gosto também desse formato de ponte. Mas em ti, claro, o teu encaixa perfeitamente porque tu és de ter as pessoas e de juntar as pessoas, as tuas pessoas. E eu também acho que o facto de nunca ter tido filhos por não querer, não é? Por opção, faz também com que eu me tenha ligado mais e ter uma família pequena, porque a minha família é efetivamente pequena. Eu preciso destas pessoas também para dar colo e para receber colo, não é? Há aqui várias variáveis do que têm sido as amizades na minha vida, mas sim, tem sido sem dúvida uma das partes mais importantes dela. Então podemos assumir que as amizades existem? As amizades verdadeiras existem mesmo, sim. Eu acho que para além de assumirmos que as amizades existem, acho que conseguimos ir mais longe, que é nós precisamos de acreditar porque só acreditando é que as podemos ter. Eu ouço pessoas a dizerem que não acreditam. Sim. Já me questionaram, inclusive agora estou-me a lembrar de alturas da minha vida
em que as pessoas diziam, mas então e pensas o quê? Que vais sobreviver com os amiguinhos que tens? E a verdade é que sobrevivi em muitas situações precisamente com os amigos. E eram os amigos, e são os amigos, a maior parte das vezes, suporte. E a minha rede sempre esteve nos meus amigos. Portanto, independentemente da fase da minha vida, são os amigos. Quais ficam e quais vão, serve o mesmo para nós, não é? Nós também não ficamos sempre. Exato. Também houve alturas em que nós nos retiramos. E até que ponto também é que não fomos já tóxicos para alguém também, não é? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Sim. Eu quando sinto que alguém me está a trazer toxicidade, faz-me muito pensar que se esta pessoa, se eu já tenho esta consciência, quanto de tóxico é que eu também estou a entregar. E já me aconteceu o contrário, eu gostar muito de algumas pessoas e perceber que para elas eu sou só tóxica. E eu gosto muito daquelas pessoas, mas eu percebo isto. E percebo isto porquê? Porque temos visões da vida, por exemplo, completamente dispares. Eu não vou deixar de ver a vida como vejo e elas não vão deixar de ver a vida como vêem, não é? E a dada altura, por muito tolerantes que ambas as partes sejam, dependendo dos valores que as pessoas têm, isto pode se tornar muito difícil na convivência. Eu já me senti tóxica para algumas pessoas por causa disso. Mas é engraçado estares a falar sobre isso, porque também ponho os meus amigos muitas vezes juntos, mas também há muitos que estão só ali naquela caixinha. Sim. Por exemplo, cerca de 10 anos que eu comecei a trabalhar nestas áreas e há pessoas com que eu pura e simplesmente não falo de nada porque eu sei que não existe abertura absolutamente nenhuma para isso. No entanto, gostas delas. E isso não fez com que eu me afastasse dessas pessoas. Simplesmente a conversa, os pontos de interesse. Passaste a redefinir melhor, a limitar. E está tudo certo. Sim. E está tudo certo. E isso é uma das coisas que eu também queria falar aqui, porque muitas nas minhas consultas de Feng Shui, um dos temas que nós podemos trabalhar em casa são as amizades. É engraçado. Há uma área da casa que trabalha essa parte da nossa vida, não é? Que potencia, que pode ser ativada e deve ser ativada. E há muitas pessoas que, quando me contratam, esse é um dos temas, Sim. não é? Pois, porque eu desde que comecei a entrar nestas áreas, ninguém me compreende, as pessoas afastaram-se todas de mim, já não há conversas, porque eu, entretanto, falo de desenvolvimento pessoal ou falo de astrologia, mas quem é que está aqui a mal? Quem está mal é a pessoa que está insistentemente a falar de algo que o outro não tem interesse. E esta ideia de nós temos que mudar o outro, não é? Sim, mas nós não temos que mudar ninguém. Não temos que mudar ninguém. A questão é, se o outro me aceita como eu sou, se eu aceito como é, temos que redimensionar. Eu sei que com aquela pessoa... Não vou falar eu não sobre vou Feng Shui, não é? Porque a pessoa não tem interesse. Exatamente. Mas se nós gostamos uns dos outros... Se há ali uma base, se há algo que se pode alimentar... Sim, se calhar não é a pessoa que vai fazer parte da minha vida todos os dias. Tudo bem, mas eu posso continuar a gostar dela e a falar com ela naqueles termos. Tenho várias pessoas. Sim. E depois também tenho muitas pessoas que eu conheci em determinada altura e que se voltaram a aproximar de mim exatamente porque eu estou nestas áreas. Sim, Olina, eu não consigo falar sobre estas coisas com mais ninguém. Porque a minha família acha que eu sou maluquinha, ou porque as minhas outras amigas não querem saber nada disto. Sim. Há várias camadas. Mas nós acharmos que somos iluminados e que os outros que não sabem nada destas áreas são todos uns ignorantes, sim, isso é o pior princípio, sim, para a vida e para todos os relacionamentos, não é? Inclusive, e acharmos que temos que mudar o outro porque nós é que somos os iluminados. E mas essa é a questão, não é? Isso, na minha perspectiva, empurra-nos lá para baixo. É o que eu chamo, é os iluminados com as lâmpadas fundidas, que é o que não falta aí, é malta dessa, não é? Nós é que, se calhar, temos que fazer um esforço, na minha opinião, para ir lá abaixo. Sim. Não é o outro que tem que fazer um esforço para subir. Sim. E o esforço do outro está igual às capacidades e à consciência dele, não é? E se eu tenho mais consciência, sou eu que tenho que me aproximar, Marília. E às vezes não é assim, tem a ver com o nosso caminho. Se calhar tu já fizeste um caminho e tu já estiveste naquele sítio. Pois claro, não é? Então eu também vejo isso quase como é uma falta de respeito até pelo teu percurso, porque tu já estiveste ali e se calhar queixaste das mesmas coisas. Não é? E hoje não tens essa capacidade de perceber que os outros não têm que gostar do mesmo que eu, mas tu tens que tomar decisões das duas uma, ou isso é de um grau de ruptura para ti,
em que não é o outro que é mau e tu que és bom ou iluminado, mas é que tu não sabes lidar e tu tens que decidir que existe uma ruptura ali, ou tu percebes que, pá, nós somos muitas coisas, nós desempenhamos muitos papéis na vida e com as outras pessoas também. Eu posso gostar muito e continuar a gostar muito daquela pessoa sem querer mudá-la, sem querer que ela seja aquilo que eu... sem querer que ela saiba o que eu sei ou que goste das mesmas coisas que eu passei a gostar, ou... whatever. Mas pronto, sim, isso tem sido uma constante também nas minhas consultas e já vi várias situações dessas de pessoas próximas de mim que acham que são ilhas exatamente por isso, não é? E ninguém deve ser ilha. Aliás, no contacto com o outro, se tu não trazes esses conhecimentos para o teu dia-a-dia e para os teus relacionamentos, é igual a zero, não é? O Buda lá, o senhor que estava lá em cima da montanha e que se iluminou sozinho, não é? Isso é um caso relativamente raro, não é? Portanto, acho que é mesmo no relacionamento com os outros que nós todos somos ou não somos iluminados. O feedback é no relacionamento, certamente que é no relacionamento do outro e é no feedback do outro que nós nos encontramos. Nós não somos ilhas, na verdade. Uma coisa é a forma como eu me vejo e outra coisa é a forma como o outro me vê. E se houver uma disparidade muito grande entre estas duas visões, se calhar não é só o outro que está mal. Exato. É um tema que já era para ter sido gravado no início. Aliás, fizemos umas quantas... Ficou gravado e que a partir os últimos 10 minutos do fim desapareceram. Foi ótimo. Portanto, as coisas que acontecem deste lado também. Era um sinal que não era aquele episódio. Ainda não era ali. E tenho a certeza que o que nós dissemos hoje foi completamente diferente daquilo. Sim, porque já tínhamos tentado uma primeira vez que também não tinha nada a ver, portanto... E cá estamos. Hoje é que é. Hoje é que vai sair o episódio das amizades. Mas vai ser. Mas gostávamos muito também de saber, como sempre, a vossa opinião, os vossos comentários sobre as amizades. Se vocês são realmente aquela malta que acredita que isso não existe, é um unicórnio, sim, amizades verdadeiras, ou então se realmente têm aquelas pessoas que estão mesmo sempre no vosso coração e que sentem essa reciprocidade, porque tem que haver. Gostava só de acrescentar aqui uma coisa que é: o que é que nós consideramos que é uma amizade verdadeira? Porque se eu considerar que uma amizade verdadeira é alguém que vive para mim em função de mim, do meu bem-estar e só da minha visão da vida e que não se dedica a mais ninguém, então talvez seja melhor repensar o que é uma amizade. O que é uma amizade. Just in case. E pronto, obrigada por estarem desse lado. Contem-nos coisas. Contem-nos coisas. Deixem os vossos comentários. Um beijinho. Beijinhos.